Saudações, meus queridos, começando mais uma live. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou resumir a live anterior, porque a live vai ficar gravada e mesmo que alguém não tenha ninguém online nesse momento inicial, quem vê depois vai acompanhar. Bem-vinda, Glaze, bem-vinda, Natália Martins, muito bom. O seguinte, nas últimas lives, na última live eu convidei o PV e ele falou sobre posicionamento digital, ressignificação de negócio. Deixa eu mudar essa luz aqui que está no meu olho. Aí, melhor. E na primeira live eu falei sobre posicionamento emocional, né? Como que a nossa mente está, como que está aquela crise interna. Porque tem uma euforia da sociedade e tem aquela euforia sua lá dentro e como lidar com isso. E hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é a relação dos lobos, os nossos lobos. Você já deve ter ouvido aquela história. O lobo que você alimenta e tal. Então, na mesma linha que eu trabalho dentro da terapia, eu vi hoje o Tiago Nigro falando sobre o lobo divino e o lobo selvagem. Eu achei muito legal essa abordagem que ele deu, porque é um nome intuitivo, é um nome legal, é um nome interessante, diferente, para a mesma história que eu trabalho na terapia, que é o seguinte. Dentro da terapia, no conceito da programação neurolinguística, que pode ser a programação neurolinguística, ela pode ser usada para negócios, ela pode ser usada para dar aula. Obrigado pelos corações, hein? Valeu, ó. A chuva de coração é importante segurar o dedo ali, porque o Instagram entende isso, que você está falando que o conteúdo é legal, que isso vai beneficiar outras pessoas também. Então, a programação neurolinguística, ela pode ser usada em todos esses cenários. Ela te torna uma pessoa mais persuasiva, ela te torna uma pessoa mais inteligente. E esse conteúdo que eu vou falar agora, ele vai te deixar mais inteligente também. Ele vai te dar uma visão melhor do mundo, uma visão melhor de si mesmo. Quer ficar mais inteligente? Cola até o final da live. Recentemente tem se estudado mais sobre a mente humana, sobre a neurociência, sobre o comportamento humano. Esse comportamento humano, ele teve uma teoria que era a teoria do cérebro trino, sistema límbico, reptiliano e neocórtex. Essa teoria caiu, não existe mais reptiliano, não faz sentido falar reptiliano, mas o comportamento mapeado procede, continua sendo o mesmo. E esse comportamento mapeado, hoje, ele é traduzido em Sistema 1 e Sistema 2. Que são os dois lobos, que foi o que o Tiago Nigro traduziu de uma forma mais poética, mais bonitinha. Né? Nós temos os lobos internos, qual lobo você alimenta e tal. Essa história de qual lobo você alimenta, ela se aplica mais a tipo de pensamento. Qual pensamento você alimenta na sua vida? Se alimenta o pensamento de superação, o pensamento de visão de futuro, o pensamento de bem-estar, de alegria, ou se alimenta o pensamento de que vai dar errado, o pensamento de sabotagem, o pensamento que você está doente, o pensamento que ninguém te ama. Então essa história de alimentar funciona bem para isso. Quando a gente fala dos dois lobos, o lobo divino e o lobo selvagem, não funciona muito bem alimentar não. E eu vou dizer por quê. Os dois lobos, eles têm as suas funções. E os dois lobos têm cada um a sua importância. O lobo selvagem, ele é aquela parte da nossa mente mais visceral. Isso aí é palavra minha, eu sempre uso na clínica dessa forma. A parte mais visceral é o lobo selvagem. O lobo selvagem, ele foge da dor. É a parte responsável pela sua sobrevivência. É aquela parte instintiva interna lá dentro, que é zero raciocínio. É reação imediata. Gatilho, reação, gatilho, reação. E essa parte quer preservar a sua vida. É o lobo selvagem. Fuga da dor. Então, por exemplo, quando você está trabalhando, e aí chega o seu chefe e te dá aquela, poxa, mas eu já te falei, não é assim, é para fazer assado. Às vezes ele foi até ameno, foi tranquilo, mas ele já te falou várias vezes. E aí o lobo selvagem está lá dentro do seu uivando. E aquilo grita e aquilo vem e te incomoda e você às vezes não sabe lidar com aquela situação. Você pode reagir para o chefe. E aí você pode ter uma reação com o seu chefe, ou com um familiar, ou com um amigo,
que não é a reação que você gostaria de ter. Você reage explosivamente, você reage de forma não racional, não estratégica. E aí que está o detalhe. Agir de forma estratégica é o que vai nos levar a ter resultado. Poxa, Lucas, mas calma aí. Se eu tenho esse lobo visceral que age de forma totalmente reativa, sem pensar, totalmente instintiva e animal, como que eu vou ativar esse pensamento? Esse é o lobo divino. O lobo divino, ele tem uma relação com o lobo selvagem. Eles interagem. O lobo divino, ele olha para as situações como aprendizado. Ele olha para o passado como aprendizado, e isso eu falei nas outras lives. Ele olha para o presente como aprendizado, e ele olha para o futuro como aprendizado. Por quê? Poxa, eu tenho que fazer tal negócio, tal empreendimento, tal tarefa, eu tenho que fazer tal situação, isso, aquilo, outro. Aí você fala, nossa, mas pode dar errado. Aí você vem no pensamento, né? Aí, esse é o lobo que está fugindo do problema. O lobo selvagem, ele pode até gerar esses pensamentos de sabotagem para não ter que lidar com essa situação futura. E o lobo divino, ele já olha para o futuro da seguinte forma. Espera aí que eu tenho que pôr meu telefone silencioso que está tocando aqui na minha orelha. Pronto. Ele olha para o futuro também como aprendizado. Poxa, beleza. Quais os riscos que eu tenho? Aí tem um livro que eu estou lendo. Cadê? Eu acho que ele está aqui em algum lugar, na minha baguncinha. Ele chama... Aqui, ó. Achei o livro. Isso aqui foi um compilado sensacional que esse cara fez. O Caminho do Guerreiro da Rocha. Poxa, mas não, que nome estranho, né? Se você pega o Caminho do Guerreiro, esse cara fez um compilado de todas as leituras de arte da guerra, o Caminho do Guerreiro, toda essa parte de oriental, essa parte japonesa, chinesa, dessa ideologia, do pensamento elegante e tudo mais. E da Rocha, porque é um livro feito para escaladores. Você está vendo aqui na capa um livro feito para escaladores. Então tá. O que a gente pode extrair da escalada, o que a gente pode extrair dessa caminhada do guerreiro para a nossa vida com relação ao divino? Quando a gente olha para o futuro, quando a gente faz um planejamento, nós podemos prever deslizes, nós podemos prever acidentes, nós podemos prever imprevistos. E a gente tem que ter uma reserva, também já falei isso nas outras lives. Esse imprevisto, ele pode ser considerado. E quando você enxerga o quebra-cabeça, aonde você quer chegar, que é o alto da montanha, quando você olha tudo que você tem que percorrer, às vezes de baixo parece fácil, algumas coisas você só vai ver depois que você começar a subir. E você olha tudo que tem que percorrer, e você fala, eu tenho esse desafio, tenho esse risco, ou num negócio, né, eu posso ficar devendo tantos reais, ou num relacionamento pode acontecer isso, aquilo, outro e tal. Quando você olha o risco, você fala, poxa, vale a pena ou não vale a pena? E o mais interessante é o seguinte, quando você decidir que vale a pena, vá. Se você decidiu que aquela caminhada, que aquele desafio vale a pena, vá. Ei, Helena, tudo bem? Acho que você clicou sem querer, né? Tudo bem. Uma vez que você pode decidir não ir, não tem problema voltar atrás, não tem problema sair fora, não tem problema não enfrentar o desafio. Não tem problema. Agora, uma vez que você decidiu, vai até o final. Por quê? Porque no meio do caminho, você gastou energia. Você gastou energia pensando, você gastou energia subindo. E aí o seu ego começa a te incomodar. Esse é o lobo selvagem. É o que foge da dor. Sabe aquela história aí de ego, superego? Pois é, o ego, ele tem alguns comportamentos próximos do lobo selvagem. Quando ele foge da dor, ele fala assim, puxa vida, mas isso está tão difícil. Escalar essa montanha está tão cansativo. Tentar cumprir esse objetivo está tão ruim. Será que eu vou conseguir? Será que vale a pena? Será que não vai me dar mais trabalho do que eu imaginava? Será que eu tenho capacidade mental? Será que eu tenho capacidade física? Estava conversando isso hoje. Sabe aquele negócio de lançamento, 6 em 7, Érico Rocha, fórmula de lançamento, Conrado Adolfo, Fire, aquele evento de lançamento? Pois é, aquilo ali é real? Funciona. Só que nem sempre é possível. Porque às vezes a pessoa não tem saúde física para enfrentar um desafio desse de 6 em 7.
né? 7 dígitos em 6 dias. Às vezes a pessoa não tem estrutura mental, estrutura emocional para viver um desafio desse. E aí é possível? É factível. Às vezes numa realidade específica não é factível, não é real, não vai se tornar realidade. Ah, mas você pode acreditar. Beleza, acreditar é importante. Ei, Gabi, tá boa? Seja bem-vinda. Ei, Brenda. Joia. Obrigado pelos coraçõezinhos aí, pessoal. Então, acreditar é importante. Acreditar vai garantir que você consiga atingir o seu objetivo? Não. Acreditar vai te dar energia e força emocional quando você olhar aquele quebra-cabeça, com toda a sua visão de futuro, e vai te dar o engajamento, a consistência, a persistência para você atingir esse quebra-cabeça. Ao longo do caminho vão ter desafios. Se você já preveu esses desafios, você já preveu inclusive a forma de contornar esse desafio. Agora, se surgir um desafio novo e você está com o ego agitado, você não consegue fazer uma leitura boa do sistema. Aí o lobo selvagem vem gritando dentro de você, vem ruindo, e você fala, não vou dar conta. Não vou conseguir. Ó, Alan, meu colega de faculdade, quanto tempo, meu caro? Nossa, Deus, que beleza. E o Alan é empresário, e quem é empresário sabe dessa realidade, né? Dói muito mais do que ser funcionário, porque o empresário está com muita coisa em jogo. Ele não só põe horas de trabalho, como ele põe expectativa e como ele põe capital, ele põe dinheiro. E ele põe o nome dele, porque ele pegou empréstimo, porque está todo mundo olhando o negócio dele, o que está acontecendo, todo mundo pergunta para saber se a parada está rolando por carinho, por curiosidade ou até por sadismo, a gente sabe que tem as pessoas que são assim. Então, quando você vê aquele desafio, o seu ego está lá arranhando o seu estômago, te puxando pelas costas, esse é o lobo selvagem. É o que está fugindo da dor, é aquela parte visceral, é aquela parte instintiva, como se tivesse um tigre dente de sabre correndo atrás de você. Mas hoje o nosso tigre dente de sabre é um boleto de aluguel, é o boleto da faculdade, é o nosso chefe, é o nosso pai, a nossa mãe, é o nosso cônjuge que fica ali, a gente tentando desembolar um negócio e o outro larga isso, sai dessa, mas ele não está vivendo a realidade para ele, né? Falar com propriedade, por que você se entrega final de semana para o seu negócio, por que você dedica tanto enquanto outras pessoas estão divertindo, você está trabalhando, porque eles não enxergam o que o seu lobo divino está vendo. O que o seu cérebro emocional e o seu cérebro racional conversaram e chegaram à conclusão que aquilo ali é o que vai te fazer feliz, é o seu quebra-cabeça no final da história. Então, quando você olha aquela linha, que você, poxa, vou seguir esse caminho, e surge um desafio imprevisto, o seu ego grita, poxa, e como contornar esse desafio? Como que esse que não estava previsto, quais ferramentas que eu posso usar para eu não cair nessa armadilha, para eu não entrar nesse problema que eu não tinha previsto? A primeira coisa é o que está acontecendo agora, coronavírus. Para, pensa e respira. Nas outras 2 lives eu falei sobre respirar. Imagina que você pode parar em algum momento no seu dia, 10 segundos, não mais do que isso, e puxa o ar. Vai, faz comigo, em 3, 2, 1. Agora, 3, 2, 1. E solta o ar com calma. Enquanto você está respirando, eu duvido que você pensou na próxima coisa que você tinha para fazer. Porque é impossível, quando você respira, você vive o momento presente. E o que acontece com o lobo selvagem, com essa parte visceral, é que ele para de viver o momento presente. E ele começa a viver o momento futuro. Seja um momento futuro imediato ou um momento futuro, talvez um pouco distante, mas esse lobo sombrio, ele só fala assim, você vai se ferrar, sai daí. Olha o boleto do aluguel chegando. Olha o sindicato dos trabalhadores. Olha o processo trabalhista. Meu Deus, olha o seu chefe tirano. Sai daí, muda de empresa, troca de namorado, larga o seu cônjuge. Esse é o lobo selvagem. Ele está querendo a todo custo preservar a sua vida. O lobo selvagem não foi programado para te fazer feliz. Não foi programado para te deixar rico. O lobo selvagem foi programado para te manter vivo. Preservação da espécie, reprodução e manutenção da vida. Acabou. Todo o resto, toda a consequência, toda a ação que esse lobo vem lá de dentro, ele gera às vezes angústia, ele gera às vezes raiva, ele gera às vezes tristeza no pulmão, você fica ali cabisbaixo. São mecanismos de preservação à vida. Não existe emoção ruim, existe emoção desconfortável. Poxa, mas como assim? Não existe emoção ruim? Toda emoção tem uma intenção positiva. Poxa, mas qual que é a intenção positiva da tristeza? Como que é possível, né? Com a angústia, um negócio tão desconfortável? A angústia e a tristeza, eles propõem uma coisa. Reflexão. Se você não ficar triste, você não vai parar para pensar.
Se você não parar para pensar, você não vai conseguir rever os seus pensamentos, rever as suas memórias, aprender com essas memórias e não errar novamente. Essa é a função da tristeza. A função da raiva é reação. Alguém te agrediu, de alguma não fisicamente, né, mas alguém te agrediu, tentou puxar o seu tapete no trabalho, alguém tentou difamar a sua imagem lá no grupo de amigos e tal, e você fica com raiva. Alguém te fez uma piadinha que você não gostou, você fica com raiva. E aí você reage. Talvez se você não tivesse com raiva, você não reagiria. Então as emoções, todas as emoções têm intenção positiva. Não existe emoção boa, não existe emoção ruim. Claro que a alegria é super confortável, super gostoso. Agora imagina uma crise de riso num velório. E aí, é bom ou é ruim? Pode até ser gostoso, mas não é muito apropriado. Então é isso, não existe emoção boa ou ruim. Como você faz? Então, para lidar com essas emoções, respira e para. Essa é uma. A outra é acalma sua mente e ressignifica o seu passado. Olha com aprendizado. Olha para essa história com aprendizado. Olha para o coronavírus com aprendizado. O que eu posso extrair? No meu negócio eu estou reinventando. Eu não fazia live, agora eu estou fazendo live todo dia. Estou contando para as pessoas por 2 motivos. Um é um serviço social também, entregar ferramentas para as pessoas, mostrar para você como que a sua mente funciona, como que você pode usar as suas emoções a seu favor. E também, obviamente, contar do meu trabalho, contar como que funciona a terapia. E tudo isso que eu falo nas lives é conteúdo terapêutico. Por mais que seja uma live, isso já é uma terapia gratuita que você está recebendo. Você entender que o seu passado é para gerar aprendizado. Você entender que as emoções elas vão gerar alguma intenção positiva e que você pode usar essa intenção positiva para o seu futuro. E aí você usa o lobo divino. O lobo divino, ele racionaliza. Poxa, mas eu estou sentindo angústia? Tô. Mas por que eu estou sentindo essa angústia? Ah, porque eu estou enclausurado, quarentena, coronavírus. Não, beleza, mas vai acabar. Pronto. O vai acabar, você já fala, não, então tem prazo. Não, vai acabar. E até lá, o que eu posso fazer? Eu continuo trabalhando, eu continuo malhando, eu continuo alimentando saudável, manter a rotina. Segunda ferramenta. Quando o ego bate, quando o lobo selvagem, aquele lobo sombrio, aquela coisa visceral vem e te fala, desiste, você precisa da razão. Você precisa do lobo divino para poder racionalizar e falar assim, não, calma. O que está acontecendo? O que essa raiva quer? O que essa tristeza quer? O que essa euforia quer? Porque o que acontece numa crise, como a corona crise, vem uma euforia, uma histeria louca. Mas o que essa histeria quer? Te manter vivo. Ela quer estocar o máximo de comida. Você já viu o ratinho, como é que faz? Ele vai enfiando na boca e vai ficando com a bochecha desse tamanho, aí a bochecha dele está quase estourando de um lado, aí ele começa a enfiar noz e castanha do outro lado, fica 2 bochechas desse tamanho, nem cabe mais, e aí tem um pote de comida desse tamanho na gaiola dele, um pote de comida enorme. Ele ia comer aquilo ali uma semana, mas ele tá que enfia comida na boca. Faz sentido? É racional? Não. Aquilo é um processo instintivo. É o lobo selvagem do ratinho guardando comida. E nós temos o mesmo processo instintivo. Essa parte visceral nossa que vem lá de dentro, ela nos faz esvaziar a prateleira do supermercado. É a nossa parte egoísta. Ser egoísta não está errado. Ser muito egoísta que é o problema. Por quê? Essa parte visceral instintiva, igual do ratinho, ela é um pouco egoísta, porque ela quer manter a sua vida. Ela quer preservar a sua existência. Ei, Sandy, tá boa? Ela quer preservar a sua existência. Para preservar a sua existência, ela age sem pensar, sem lógica. E aí você precisa do lobo divino que vem salvar a pátria. O lobo divino, através da sua razão, do seu pensamento crítico, do seu senso crítico, ele consegue falar, poxa, será que eu preciso de 50 vidrinhos de álcool? Será que eu preciso de 30 rolos de papel higiênico? Minha mãe comprou 2 sacão de papel higiênico. Um para cá, o outro lá para a roça. Beleza, precisava de comprar. Oswaldo Argolo, meu querido, tá sumido? Já fiz 3 lives. Bom te ver, meu cara. Então, o lobo divino, ele faz a conta. Fala, poxa, e aí quando você percebe e começa a olhar para você mesmo e sente essas emoções, você traz para a razão. Quando você pega o hábito de trazer para a razão, as coisas começam a fazer sentido. Aí vem uma angústia, você traz para a razão. Opa, lobo divino, qual que é a mensagem do lobo selvagem? Aí vem a tristeza, lobo selvagem, o que você está querendo dizer? Aonde que eu errei? Aonde que o outro errou? E aí você começa a não errar novamente. Você começa a ter mais força para enfrentar os desafios. O
O lobo selvagem vem e põe um empecilho, você não vai dar conta. Aí o lobo divino fala assim, deixa eu provar que esse cara está errado. Terceira ferramenta, e a ferramenta de hoje. Eu contei tudo isso para chegar nesse momento. E é exatamente o que eu faço na terapia. É provar para a pessoa que tem alguém que funciona com o cenário que ela está. Aí a gente esbarra em crenças. Eu não vou dar conta. É uma crença. Eu não gosto muito de falar crença, porque depois desse negócio de coach, mindset, que tudo virou meme, aí eu estou falando pensamento. Então eu não vou dar conta. É um pensamento que te ajuda? Não, é um pensamento que te atrapalha. Aí você usa o senso crítico, porque você está numa caminhada, você tem um objetivo, tem risco, você está avaliando o risco. Você vira e fala, teve alguém que deu conta? Casamento, não tem jeito de ter liberdade no casamento. Aí eu, na função de terapeuta, viro e falo, todos os casais que você conhece são infelizes? Dou uma mudada, devolvo para a pessoa e aumento. Todos os casais que você conhece não têm liberdade? Aí eu devolvo com as próprias palavras da pessoa, mas às vezes um pouquinho diferente, mas dentro do mesmo tema. E aí a pessoa, às vezes, ouvindo o que ela falou de outra pessoa com as mesmas palavras, ela, peraí, o que é isso? O que está acontecendo? Tem algo estranho nisso que foi falado. E a pessoa começa a repensar. Nesse repensar, às vezes eu não preciso falar mais nada. Uma pergunta, a pessoa já, Né? Sempre tem aquela amiga que fala, amiga, eu tenho o dedo podre, não sei escolher, só pego o fumo. Não vou namorar nunca mais, não quero saber. Você já ouviu isso? Pois é, a história do dedo podre é um padrão mental que ela aprendeu ao longo da vida dela, de toda a história, de como que o ego dela foi formado, foi estruturado, mas às vezes ela tem o dedo podre mesmo. E às vezes ela escolhe o cara ruim de propósito. É o lobo selvagem. Porque o lobo selvagem aprendeu que aquilo é um padrão e o lobo selvagem sabe seguir padrões. E aí cabe ao lobo divino questionar. Poxa, será que você tem o dedo podre mesmo? Tinha tanto cara lá, por que você escolheu aquele? Qual que é a mensagem que aquilo ali quer dizer? E aí vem o aprendizado, a lição de moral do dia. Isso aí, todo mundo fala, o Tiago Nigro fala, aquele outro do Cronos, como é que ele chama? Mendel Carvalho fala. Eu também já ouvi isso de outras pessoas, mas é o seguinte, anota isso, que isso é importante. Quando você aprende com uma lição, ela não te incomoda mais e você está pronto para a próxima lição. É aí que está o desafio, esse aqui é o dilema. Quando você chega num ponto que o seu ego fala, você não dá conta, que o seu ego fala, está difícil, que esse lobo selvagem quer puxar o seu tapete e fala, desiste. É a hora do aprendizado. Aí é a chave da questão. Nesse momento, você precisa do lobo divino. Para o lobo divino falar assim, não, calma, teve alguém que deu conta? E você precisa de achar fatos que vão mostrar para você mesmo que é possível, que dá certo, que é real, que alguém já fez. Procura uma notícia, procura um estudo científico. O coronavírus está matando 6% acima de 60 anos. Está matando 0,1% abaixo de 60 anos. Então, a cada 1.000 abaixo de 60 anos, morrem 10. A cada 100 acima de 60 anos, morrem 6, 7, 10. Beleza. Então, tá vendo quando você procura um artigo científico, você fala, então eu não preciso de ter tanto medo do coronavírus assim. Eu não quero ser infectado e não quero estar próximo de estar perto dos 10, do 1%, dos 6%, do que for. Não quero correr esse risco. Agora, será que você quer correr esse risco? Quando você pensa no artigo científico, quando você busca uma base, você fala, poxa, então não preciso ter tanto medo assim. É ruim, mas não é tão ruim. Tem risco? Tem. Aí, lembra que eu falei lá no começo da live sobre avaliar o risco? Quando você avalia o risco, você começa a pensar, poxa, será que eu estou disposto a correr o risco? Será que eu vou pegar um ônibus? Será que eu vou encontrar com pessoas? Será que eu vou segurar naquele corrimão para ir para o meu trabalho com a possibilidade de 1 para 100, de 6 para 100, de 0,1 para 100? Como é que está a minha saúde? Eu tive alguma coisa recente? Eu estou recuperando de alguma coisa? Estou debilitado? Aí você vai fazendo conta. Então, o meu objetivo não é falar especificamente sobre o corona. O meu objetivo é falar especificamente sobre esse momento do desafio. Eu vou repetir, novas pessoas entraram. Quando você aprende com uma lição, ela não te incomoda mais. E você pode graduar para a próxima lição. É aquela história da caminhada. Você trava toda hora naquele momento, trava toda hora naquele momento. E quando você aprende com aquele problema, se ele acontecer de novo, às vezes você não vai nem ver, e se ver, você vai saber lidar. Então ele não trava mais, você continua o seu caminho.
Percebe a importância de um processo terapêutico? Porque às vezes a gente trava sozinho. E a gente não consegue destravar sozinho. Às vezes a gente trava e não consegue andar. E às vezes a gente precisa de alguém que já travou para ajudar a gente a destravar. Ou a gente precisa de alguém que nunca travou naquele problema e que não vai travar, porque ele sabe lidar de alguma forma. E esse alguém pode te ajudar. Esse alguém é a figura do terapeuta. E uma vez que você começa a enxergar esse cenário, uma vez que você entende a função do lobo selvagem, do lobo divino, e como participar dessa história, como lidar com isso internamente, como usar a sua própria mente a seu favor, o lobo selvagem a seu favor, o lobo divino a seu favor, você fala, poxa, agora tá legal. Mas qual que é o detalhe? Ninguém consegue resolver 100% das coisas. Por isso que o psicólogo faz terapia, por isso que o psicanalista faz terapia, e por isso que o hipnoterapeuta faz terapia. Eu faço terapia comigo mesmo, mas às vezes, quando o bagulho fica sinistro, eu viro para um colega de profissão e falo, filhão, socorro, me ajuda, não estou dando conta de lidar com essa crise. E aí a pessoa vem, me ajuda a ressignificar, me ajuda a olhar para o meu passado com aprendizado, me ajuda a buscar um fato que mostra que aquele pensamento do lobo selvagem está errado e que eu consigo vencer. Então a função de alguém para te ajudar é muito importante. Ah, mas o meu amigo me ajuda. Ajuda. Ah, o meu familiar me ajuda. Ajuda. Mas será que a opinião dele está sendo imparcial? Será que o seu amigo, a sua amiga quer te ver bem? Ou será que a sua amiga, aquela que tem o dedo podre, ela olha para você e fala assim, poxa, mas ela é tão feliz com o companheiro dela. Ah, deixa eu estragar isso um pouquinho. Às vezes não é uma conta consciente. Às vezes ela não faz isso de caso pensado, de maldade. Isso às vezes nos negócios. Às vezes nas repartições públicas é o melhor exemplo. Eu trabalhei na repartição pública, eu posso falar, não é mito. Quando eu estava na repartição pública, tinha disputa de ego, né? Vocês já ouviram falar, é o lobo selvagem. É a parte egoísta. Fala, poxa lá, ele está fazendo. Gente, ele está fazendo. Gente, ele está acontecendo, gente. Não vai dar, gente. Não vai dar, corta ele. E aí, se você começa a fazer, você é sabotado. Isso acontece muito em empresa também. Se você começa a fazer demais, a tristeza, a apatia, a angústia, a quietude, a morbidez do outro começa a incomodar ele mesmo, porque ele vai ser exposto. E aí, por egoísmo, ele te sabota. E às vezes ele nem faz essa conta. Por egoísmo, ele te achou chato, ele te achou arrogante, ele te achou ignorante. Mas, na verdade, ele está incomodado porque você está performando. E ele não. Talvez eu falando isso, você já pode se ter visto na situação de quem se sentiu incomodado com alguém que estava melhor do que você. E aí? Como é que você faz? E o corona crise? Como é que você faz no corona crise? Você vai ficar aí chorando as pitangas, se fazendo de vítima, porque as pessoas estão fazendo, estão acontecendo, estão se reinventando? Você vai agir? Qual lobo que você vai ouvir? O lobo selvagem, que te foge da dor e que zela pela sua sobrevivência puramente? Ou o lobo divino, que quer te ver feliz, que quer te ver rico, que quer te ver bem, que quer te ver, às vezes, né, no topo, no caminho do topo? E aí, igual eu estava comentando, uma pessoa está aqui na live, não vou falar o nome, não precisa. Ela falou, poxa, Lucas, eu tenho excesso de empatia. Eu vejo que a pessoa está mal e eu acabo ficando mal. Compra a ideia do sujeito. Será que isso é bom? Será que esse excesso de empatia é o lobo divino? Ou será que é o lobo selvagem? Que por uma questão de crenças, por uma questão de passado, por uma questão de pensamentos, aquele lobo não te deixa ser, entre aspas, melhor do que alguém que não está bem. Aquele lobo não te deixa sair porque ele vai te falar que você é egoísta. E ele aprendeu, porque ele aprende por repetição, que aquele egoísmo é ruim. Que ajudar, que não ajudar, o que falar não. Às vezes a pessoa precisa do não. A criança precisa do não. E você não consegue falar não, porque você sabe que vai doer no outro. Mas às vezes é o que ele precisa, é de sentir dor. Lembra que eu falei que não existe emoção boa ou ruim? Existe emoção desconfortável. E existe emoção, isso é horrível, mas infelizmente eu sou assim também. Pois é, Sandy, é isso aí. E eu posso te ajudar. A primeira coisa é o seguinte, ó, olha o detalhe, eu sou assim também. E será que isso é um estado de identidade? Será que é ser? Ou será que você tem comportamentos assim? Será que é sempre que você age assim? Será que é todas as vezes? Ou será que é de vez em quando você tem mais empatia? Então esse é o detalhe. Muitas vezes a gente não consegue nem separar comportamento de identidade. Igual a Sandy falou, eu sou assim.
Todo mundo pode ser um pouco assim. Eu também, às vezes, tenho dificuldade de falar não. Eu estou no momento agora que eu vou ter que falar não para as pessoas. Né? O mercado está enfraquecendo, estava com a previsão e, de repente, essa previsão não vai acontecer, óbvio. Eu vou virar para as pessoas e falar, galera, ó, combinado, a gente vai precisar de refazer. Não vai acontecer. Não é possível que aconteça dessa forma. Entendeu? Então isso é o lobo divino, te ajudando a lidar com o lobo selvagem. Então vamos lá, mais uma vez. Ei, Analine, tudo bem? Vamos lá. Deixar de apanhar da vida, olha isso é o segundo aprendizado top. Anota isso aí, anota que isso aí já vale o curso. Deixar de apanhar da vida, sair do modo reativo para aprender. Se você não fala não para outra pessoa, você não está ajudando ela a aprender. Você está atrapalhando o processo de aprendizado dela. Os melhores lutadores de boxe, de MMA, eles não são o tempo todo agressivos e parte o tempo todo para cima e só porrada, 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 porrada. O cara que vai lá, ele cansa. E aí quando ele cansa, ele não consegue nem se defender. Será que você já pensou que você pode estar assim na sua vida? Você está tão cansado que você não está conseguindo nem se defender mais? Pois é. E aí? Como é que você vai fazer para recuperar a energia? Como é que você vai fazer para começar a se defender novamente? Ou você vai ficar cansado de tanto apanhar? Vamos sair do modo reativo. Vamos deixar de apanhar para reagir. Vamos deixar de falar, nossa, mas olha a minha história. Olha o tanto que eu já passei. Olha o tanto que eu já sofri. Meu Deus. Entendeu? Vamos começar a pensar, igual eu falei no começo da live. Tá vendo como é que o assunto fecha? Vamos começar a pensar estrategicamente. Vamos começar a ver as possíveis falhas. Vamos começar a trabalhar soluções para essas falhas. E vamos criar uma linha estratégica. E vamos conseguir lidar com o desafio. E vamos conseguir lidar com um possível erro, com um possível problema. Ei, Paola, beleza? Lidando com um possível problema, você começa a aprender. E aí, na próxima vez, falar não vai ser mais um problema. Vai ser tranquilo. Estou com uma profissional que não sabe ouvir não e é extremamente reativa, Kátia. Entendi. Pois é, Kátia. Como é que você pode ajudar ela a falar não? Agora eu vou dar uma dica. Ó, essa dica é poderosa. Ao invés de falar não, se você pode dar para a pessoa a impressão de que você concorda com ela. Então, por exemplo, ela vira e fala X, a sobrancelha da cliente estava assim, eu deixei assim. Aí você vira e fala, não era para fazer assim. Você vira para ela e fala assim, poxa, entendi. E se, olha o detalhe, e se fosse dessa forma? Que se você põe o i, muda. Se você põe o mas, fica estranho. Por exemplo, Kátia, você é uma menina super pontual, você é uma menina super aplicada, você é uma moça, não é uma mulher, uma aluna super estudiosa, super participativa, super simpática, mas você está deixando as emoções subirem demais. Né? Você fala, Kátia, você é uma menina super dedicada, uma aluna exemplar, e as emoções estão subindo. Percebeu a diferença? Como dar um feedback? Isso é conteúdo de curso de vendas, meu. Como dar um feedback sem destruir a pessoa? Se você joga positivo, positivo, positivo e você está somando, você falou se é isso tudo e isso aqui também. E a gente pode lidar com isso. É mais leve. Você fala, poxa, se é isso tudo, isso tudo, isso tudo, mas deleta isso. Pá, você joga a realidade na cara do sujeito. Pô, fica desconfortável. Percebe? Então, para você diminuir a reatividade da outra pessoa, tenta não confrontar diretamente a outra pessoa. Tenta ir de leve. Não é comer pelas beiradas, não. Você vai falar não. Numa frase. Num curto espaço de tempo. Não é ficar cozinhando o galo, não. Você vai ser direto. Só que você vai usar de estratégia para ser direto. Valeu? Ó, a galera gostou. Gosto de corações. Muito bem. Agora essa live vai bombar com esse tanto de coração aí. Então, muitas vezes, essa pessoa aí está precisando de uma terapia. Porque ela está com o lobo selvagem, ó, gritando, arranhando. Aí o que acontece? Muitas vezes, no histórico de vida dela, ela teve lobo selvagem a vida inteira.
gritando lá dentro. E ninguém ensinou ela a lidar com as emoções. Muitas vezes essa pessoa foram agressivos com ela durante a criação dela, e ela entendeu que qualquer comentário, qualquer participação, qualquer intervenção, qualquer feedback de qualquer forma é uma agressão, assim como ela foi agredida verbalmente ou foi tratada com rispidez ao longo da vida. E aí quando você faz uma intervenção, ela associa essa intervenção inocente, às vezes uma intervenção tranquila, com tudo que ela apanhou ao longo da vida. E aí ela reage, pum! E às vezes você já viu, em você mesmo, uma reação desproporcional que aconteceu. Olha, o projeto Engineering está aí, ó. Falou, sou eu, é isso aí, Kátia. Pois é, gatilho. E muitas vezes nós reagimos desproporcional. Algo acontece na nossa vida e ficou lá atrás, várias vezes, aconteceu, e a gente reagiu. Aí hoje acontece algo parecido, que te lembra, que às vezes não é nem igual, mas é parecido. O seu lobo selvagem, pum, já reage, pá, a pessoa veio aqui, você, pá, veio desse tamanho, mas a pessoa estava aqui. É desproporcional. O que você precisa de fazer? Aprender com o passado. E muitas vezes é difícil aprender sozinho, e para isso eu estou aí. E para isso, nesse momento de corona crise, eu estou mais à disposição online, para que as pessoas possam aprender com o passado, aprender com a reatividade e falar, poxa, eu não preciso de reagir como eu reagi de outras formas hoje. Hoje eu posso mudar. Lobo bravo, é isso aí. Lobo bravo. Eu estou chamando de lobo selvagem. Lobo bravo também dá. É isso aí, Juliana. Beleza, seja bem-vinda. Então, poxa, como mudar essa reatividade? Como mudar essa programação dos gatilhos? Programação neurolinguística. Estou vendo o tempo da live, já tem meia hora, 40 minutos mais ou menos. Ok. Então, dá tempo de falar. Solta os cachorros em cima da situação errada. Exatamente, Paola. É isso aí. É o lobo bravo. É uma associação por similaridade. O que acontece? A nossa mente... Perdão. É muita emoção, é muita emoção. Tá aqui na presença de vocês é muita emoção. Até engasguei. Então, ó, se liga no ponto. Muitas vezes, nós não conseguimos lidar e elaborar. O que a gente faz? A gente guarda. Termina o namoro. Aí vem as amigas. Ah, vamos beber, esquece ele. Sai do emprego. Ah, vamos pra balada, esquece esse trem, depois você arruma outro. Quando você tem essas atitudes, você acaba não elaborando. Você pega aquela emoção que estava te incomodando, entre aspas, ruim, porque nós já entendemos que não tem emoção ruim, tem emoção desconfortável, mas que tem uma intenção positiva. Quando você não elabora isso, você esconde. E aí a mente aprende por repetição. E aí toda vez que vem aquilo, você não quer lidar, você não quer lidar, você não quer lidar. Quando acontece algo parecido, porque a mente aprende por repetição, o lobo selvagem, ele é adestrado por repetição. Aí quando vem algo parecido, o lobo selvagem reage ao adestramento. Ele está mordendo a pessoa errada, ele tinha que morder aqui, ó. Mas aí ele vem, tchum, pegou o calcanhar do fulano. Não tinha nada a ver com a história. E o lobo divino não consegue fazer nada. Quando o lobo divino vai salvar, já aconteceu. Aí você põe a mão na cabeça e fala, puta merda, já era. Essa reatividade é um problema. Essa reatividade, ela muda se você ressignifica. Então, vamos lá. Como ressignificar? Esse é o exercício de hoje. Beleza? Esse é o exercício, está no cronograma. E nós vamos encerrar a live. Eu vou abrir para pergunta, para participação logo depois disso. A ressignificação, ela pode ser simplesmente uma conversa de amigos. Por exemplo, coronavírus, coronacrise. Como ressignificar o coronacrise? Vai acabar. Já comecei, vai acabar. Aí você continua, poxa, vai acabar. Se acabar, como é que vai estar o meu negócio quando acabar? Aí se o meu negócio vai estar melhor ou vai estar pior, depende de mim. Para o meu negócio estar melhor ou pior naquele momento, o que eu tenho que fazer hoje para esse negócio estar melhor ou pior? Eu preciso ser menos reativo, igual a Projelti Engineering, difícil. Progeltec Engineering. Ah, agora eu entendi. Igual a Progeltec Engineering falou,
igual a Kátia comentou, igual a Paola falou que solta os cachorros. O que você vai fazer hoje para quando terminar o Corona Crise você não estar mais nesse processo de reatividade? Para o seu lobo divino não precisar de salvar a pátria e falar assim, nu, e agora, o que eu vou fazer com essa situação que eu criei? Trabalhar muito, bom, ressignificar o negócio, bom, ressignificar o passado, olhar para o passado e falar, poxa, eu reagi assim, nessa situação e não era legal, e eu preciso de mudar. E aí quando você ressignifica, por exemplo, Corona Crise, vai acabar. Quando acabar, eu preciso de estar melhor do que quando eu comecei. Então esse é um momento de incubação. É uma incubadora. Eu vou estar aqui, dentro desse casulo, e eu vou sair uma borboleta ou eu vou sair uma lagarta. Quem ouviu meu áudio de hipnose sabe o que eu estou falando. Nós estamos no casulo. Corona Crise é um casulo. A lagarta entrou no casulo. Como que você vai fazer para sair uma borboleta do casulo? Eu posso te ajudar. Você pode sair sozinho, você pode conversar com os amigos, você pode ressignificar de outra forma, aprender marketing digital, igual eu trouxe o PV ontem para dar umas dicas de marketing digital. Você pode trazer novas opções de investimento, você pode trazer novas opções de clientes, você pode melhorar a visão de persona do seu cliente, você pode mandar pesquisa para os seus clientes, você pode lançar um novo produto e muitas vezes o produto que foi lançado na crise, ele se torna perene. Que ele é um produto que ele tem que ter alto nível de aceitação, baixo nível de resistência e preço acessível. E aí um produto online, é o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo terapia a R$60. Por dois motivos. Primeiro que é um serviço social, e eu não posso trabalhar de graça, porque as contas estão chegando e vai atrasar, e tudo bem, depois eu regularizo isso quando terminar a crise. E porque se eu cobrar 200 conto, 300 conto, o povo não vai conseguir pagar, porque está em crise. Então é um serviço social que me dá pelo menos uma condição aí para poder manter ajustada a calça. E o que você pode fazer para o seu negócio ficar melhor? Ressignificar o negócio é uma opção. Ressignificar o seu passado é outra opção. Por quê? O seu negócio vai até onde a sua cabeça vai. O seu negócio vai até onde você, empresário, vai. Não tem jeito de você ter um negócio que faz 6 em 7 se a sua cabeça não faz 6 em 7. Não tem jeito de você ter um negócio que vai performar e vai triplicar o faturamento depois do Corona Crise se o seu estado físico não acompanha essa situação. Por isso que malhar em Corona Crise é importante. Por isso que cuidar da mente em Corona Crise é importante. Por isso que ter rotina é importante. Porque quando terminar o Corona Crise, você já vai estar na rotina, você não vai ter que entrar no ritmo. Você não vai ter que gastar energia. Ai, agora tem que acordar cedo de novo, agora tem que malhar de novo, agora tem que trabalhar de novo. Ai, que sofrimento. O que vai acontecer com o lobo selvagem? Ó, o lobo selvagem não vai querer, porque ele quer que você foge da dor. Então você mantenha a rotina. Fernando Félix, meu brother, fala muito uma coisa. Torne confortável o desconfortável. Como que você torna confortável o desconfortável? Quero ver, escreve aí. A Gleice já viu as lives do Fernando, não vale a pena. Gleice é carta branca. Agora o resto do pessoal, me diz aí, me dá uma dica. Kátia, você. Pessoal, como tornar o desconfortável confortável? Qual que é o segredo? Qual que é a dica? Como que você pode fazer para tornar o desconfortável confortável? Para quando terminar a Corona Crise, você despontar. Gleice, você não pode não. Nada de ó pra cima de mim, não. Viu? Aprendeu, Kátia, como é que fala não? É assim. Vamos lá, pessoal, quero ver. Como é que torna o desconfortável confortável? Como é que você pode fazer para aquilo que te incomoda? Por exemplo, vender. Ai, ter que ligar para os outros, odeio. Por exemplo, fazer terapia. Tem pessoas aqui nessa live que eu sei que morrem de medo de fazer terapia. Tem que eu sei. Né? A Kátia tá rindo ali. Como que faz para tornar o desconfortável confortável? Acordar às 5 horas da manhã, nesse negócio de live 5 horas da manhã, isso é uma aberração da natureza. Tem gente que precisa de acordar às 5 horas da manhã porque tem que trabalhar. Mas, poxa, se eu não tiver que trabalhar, eu vou acordar às 5 horas da manhã, não. Você tá doido. Eu vou... se eu tiver que acordar um horário confortável assim, 6 horas, tomar um café, malhar, 7h30, 8 horas, tomar um banho, pegar serviço, 8h30, 9 horas, está ótimo. Lidar com positividade. O pensamento
essa fase vai acabar e vai ficar muito bem. Isso aí, esse pensamento ajuda a tornar o desconfortável confortável. Parabéns, Paola, isso é uma forma de ressignificar. Isso é ressignificação. O que mais? Além de ressignificar, igual a Paola falou, como tornar o desconfortável confortável. Eu já falei aqui na live, hein? Já falei, vocês não estão prestando atenção, vocês não anotaram, eu falei. Medo de terapia, ó, ia descobrir mais uma, ó, que está com medo de terapia. Ah, como é que a pessoa se entrega? Ó, Paola, aqui, ó, de olho não sei, viu? Tô de olho. Por que algumas pessoas têm medo de terapia? Enquanto vocês estão pensando aí como tornar o confortável desconfortável, ou o contrário, né? Como tornar o desconfortável confortável, por que algumas pessoas têm medo de terapia? Porque elas têm medo de enfrentar os desafios que elas não conseguiram enfrentar, que elas foram beber com as amigas e, ó, lembra disso aqui? Guardaram e esconderam. Para mim, não colocar dificuldades aonde não existem. Muito bem, Kátia. Quem que põe dificuldade aonde não existe? É o lobo divino ou é o lobo selvagem? Escreve aí. Deixa eu ver se vocês prestaram atenção. Vamos recapitular a live. Quem põe dificuldade? É o lobo divino ou o lobo selvagem? É aquele que foge da dor ou é aquele que vê como aprendizado? Ó, então vamos lá. Colocar dificuldade onde não existe é o seu ego. Porque o seu ego fala assim, vai dar trabalho, não vou gastar energia. Não posso gastar energia, eu tenho que economizar. Muito bem, Lulu. Selvagem. Fuga da dor, é aquela parte visceral que zela pela sua sobrevivência. Agora, você pode estar vivo, mas será que você está feliz? Será que esse emprego que você tem, que garante a sua subsistência, será que esse emprego garante a sua felicidade? Tá, ele pode te garantir momentos de alegria, porque ele te dá dinheiro, ele compra comida, ele compra vinho, ele compra baladinha com os amigos. Mas e aí? Tá feliz? Lobo selvagem, muito bem, Paulo. Isso aí, tô vendo que a galera tá prestando atenção. Então, ó, como tornar o desconfortável confortável. Tô vendo que vocês estão apanhando, eu vou contar. Vou contar o segredo para tornar o desconfortável confortável. Ó, só existe energia, fez meu curso de neurovendas e isso é conteúdo novo, isso não estava naquela versão do curso, hein? Vamos atualizar então. Para tornar o desconfortável confortável, o que você precisa e o que eu preciso é de repetição, rotina. Falei na live, rotina. Por isso que durante a crise é importante manter a rotina. Por isso que ganhando dinheiro ou não ganhando dinheiro é importante manter a rotina. Se você não tem mais dinheiro para pagar a academia, vai malhar na praça. Mantenha a rotina. Através de repetição. Sabia que a Gleice sabia. Ó, ela dando spoiler aí. Repetição. Rotina. Porque você faz. E aí o seu cérebro, ele não... Isso que era uma ameaça, que era... O lobo selvagem estava... Perdão. Arranhando lá dentro do você, que era extremamente ruim, ele fala, não, isso não incomoda tanto assim não, não vai me matar não. E aí o lobo selvagem para de te incomodar. E aí você fala, então eu consigo. Aí você começa a ver que você começou a ficar bom naquilo, de tanto que você repetiu, você começa a ver resultado positivo. Quando você vê resultado positivo no que você não gostava, você fala, poxa, então eu não sou tão ruim assim, então não é tão difícil assim, não dói tanto assim. O que é isso, gente? O que é isso? É você ressignificando algo que você não gostava. É você dando novo significado através dos resultados que você colheu pela insistência e repetição. Quando você dá novo significado e novo resultado, quando você ressignifica essa história, você começa até a gostar daquilo que era desconfortável. E aí você consegue conciliar o lobo selvagem com o lobo divino. E aí você começa a ficar feliz. E se você não consegue fazer isso sozinho, chame os amigos. Mas às vezes um profissional é necessário. Às vezes um profissional que já viveu ou que tem as ferramentas para lidar com aquilo que você está vivendo, ele pode te ajudar mais do que às vezes até você mesmo. Porque às vezes eu não consigo lidar com as minhas questões porque está doendo em mim. Às vezes um terceiro, que às vezes é até menos experiente, mais novo que eu, ele consegue me dar uma dica matadora, porque não estava doendo nele. Porque quando dói na gente, o lobo selvagem chega arregaçando. Ó, Instituto de Hipnose Psicanálise. Bem-vindo, meu querido colega de profissão. Muito bem. Então, eu na terapia ajudo as pessoas a acalmar o lobo selvagem, sobressair o lobo divino e a colherem melhores resultados. A ressignificar o próprio negócio. Eu ajudo aquela pessoa a lidar com a dor que ela não conseguia lidar.
Muitas vezes a gente precisa de um terceiro que não está sofrendo com a gente para ressignificar por nós aquilo que nós não demos conta. Porque às vezes a gente fica numa terapia, numa psicanálise, por exemplo, na psicologia, massagando, ou até na PNL, massagando, e a solução não sai. Aí vem alguém e fala assim, e se? Pronto. Puf, caiu o véu, você fala, não, era isso que eu precisava. Igual eu falei aqui, né, sobre falar não e tudo mais, e as pessoas, nossa, sou eu, me vi nessa situação, meu Deus, tal. Aí eu falo, aí a pessoa que é reativa é por isso. Ah, é isso mesmo, é desse jeito, ela é assim. E aí as fichas vão cair no véu, e você começa a ver aquilo que era tão difícil, por causa de um comentário de um terceiro que está isento daquele problema, você começa a ver. Beleza? Anotou as ferramentas? Anotou o aprendizado de hoje? Show de bola, galera. É isso aí. Então, ó, amanhã vai ter mais live. Provavelmente às 19 horas, não consigo prever, porque é sábado, apesar de eu estar em quarentena. Fernando Félix, meu brother, ó, você tá ficando famoso, hein? Acabei de falar de você aqui hoje sobre aquele lance que você repete e fala de tornar confortável o desconfortável. Já dei spoiler, quero nem saber. É isso aí, meu querido, vamos nós. Já estou encerrando a live, pena que você chegou no final, mas está gravado, quem não viu pode ver. Hoje não tem presentinho. Agora, se você acha que esse conteúdo te ajudou, se você entende que esse conteúdo mudou a sua vida, tira um print dessa tela, joga pra galera lá. Pena que eu não tenho nenhum mascote para tirar um print legal. Tira um print dessa tela, joga lá e conta pro pessoal que foi bom e recomenda que eles vejam essa live, para que eles possam entender o lobo selvagem, o lobo divino, a visão de futuro, as coisas que podem dar errado, como lidar com os pensamentos e como direcionar e ressignificar e às vezes até fazer uma terapia mesmo. Kátia, aquela pessoa que você falou aí, aquela funcionária que é reativa, nossa, pior é que ela não vai dar para ela ver essa live, né? Se você mandar essa live para ela, vai ser um tapa de luva, não vai ser legal. Mas na próxima live eu falo a mesma coisa, aí eu não falo o seu nome e você manda para ela, combinado? Às vezes você viu alguma pessoa nesse cenário que eu contei, que tem essas características. Então, às vezes, você pode mandar para ela, você pode dar um print, marcar no seu stories e, ó, fala, galera, mudem a sua vida, ressignifiquem o corona crise, ressignifiquem o seu comportamento, ressignifiquem o seu negócio para você estar melhor depois dessa quarentena do que agora, e eu posso te ajudar. Como eu falei, estou fazendo esse serviço a preços sociais para estar acessível para todo mundo, porque eu entendo que as pessoas estão em casa, eu entendo que o mercado está abalado, o meu mercado está abalado, porque eu atendo com business, né? Eu pego nas pessoas, levanto o braço, balanço e tal. Eu toco nas pessoas. E hipnose você fala muito, fala perto, então não é legal, né? Não é elegante, né? Por mim e pelo cliente, né? Então vamos zelar pela saúde de todos. Então já estamos chegando no final, já está dando tempo. Alguém tem mais alguma dúvida, quer fazer mais uma pergunta, quer contar mais um caso? Para a gente aproveitar esses últimos minutos aqui, deve ter mais ou menos uns 10 minutos. Agradeço muito a participação de todos, foi muito legal. Beleza, sem dúvidas, né? Então tá. Então, galera, foi um prazer, foi ótimo. Eu fiquei muito satisfeito com a minha própria live, com as coisas que eu falei, né? Pegando coisas dos colegas aí, falando com as minhas próprias interpretações também, trazendo um conteúdo para vocês de forma fácil, um conteúdo que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Espero que vocês possam aplicar, espero que vocês consigam ressignificar o passado, o corona crise, o negócio e sair dessa, no mínimo, 2 vezes melhor do que entrou. Estamos todos no mesmo barco. Quando terminar a quarentena, vai dar a largada. E aí? Vai sair na frente ou vai ficar para trás? Vai viver os mesmos vícios que você viveu, seus 20, 30, 40 anos? Ou você vai deixar isso junto com o corona e vai sair da quarentena com brilho no olho, com um sorriso no rosto, com energia para vencer e ser a sua melhor versão? Como é que você vai sair? Precisando, estou à disposição. E aquele abraço. Live vai ficar gravada e aguardo o print, me marca no Stories. Até!